É interessante isso que você está falando, porque assim, está se questionando até mudar a faixa etária para classificar a adolescência. Né? Outro dia eu li um artigo que já estava pensando em dizer que a adolescência vai até 24 anos. Isso me chamou muita atenção, porque é um fenômeno geral. Né? E vai acabar acontecendo, já estão com dificuldade de crescer. E aí vão achar que com 24 anos eu tenho que estar entrando para a faculdade, tenho que começar a querer trabalhar. Você vê o seguinte, essa geração é uma geração, a geração mais nova tem uma grande dificuldade de sair da casa dos pais. Sim. Os pais hoje sempre estão falando, não, meu filho tem 30 anos e ainda está dentro da minha casa. Eu conheço... Faz até crise de ansiedade. Faz uma várias crises de ansiedade. E eu conheço um casal que tem um filho que ele ficou casado durante 6 anos, ele se casou, a namorada, quer dizer, a esposa morava com os pais e ele morava com os pais. Eles não vincularam que casar significa ter uma casa, ter uma vida, ter responsabilidade. Quem casa quer casa. Antigamente. Porque me parece que as pessoas não estão querendo. Mas por quê? Tem um fenômeno que eu acho bem interessante. A geração de pais que hoje estão com esses filhos, que estão aí entrando na vida adulta, é uma geração que veio de um discurso muito assim, não quero que meu filho sofra tudo aquilo que eu sofri. Né? Então eu vou dar tudo que eu não tive, eu não quero que ele sofra nada, nenhuma frustração, o que é muito ruim. Né? Então você vê pais falarem, meu filho é meu mundo, meu filho, como se a criança... Bota ali dentro de uma redoma de redoma. E eu me lembro de uma vez conversando com o Samitiba, ele dizia assim, Ana Beatriz, no meu tempo, e na educação japonesa, o melhor bife, quando chegava a comida, iam para os mais velhos, para os pais. As crianças não eram privilegiadas. Hoje, as crianças são imperadores, né? Porque o pai e a mãe, meu rei, meu lindo, meu maravilhoso. Eu acho que, por um lado, isso é muito bom. A gente abriu o diálogo, as crianças hoje têm um acesso muito maior, têm uma relação muito mais fluida com os pais. Mas, por outro lado, a gente perdeu essa coisa do ser humano que precisa ser frustrado, que precisa chorar, ter dores, porque isso vai, como é que eu vou dizer, abrindo novos caminhos no cérebro para que aquela criança possa se tornar um adulto capaz de enfrentar as frustrações que virão. Não adianta, porque os pais falam assim, eu não quero que ele sofra, mas a vida vai fazer ele sofrer. Né? Quando um adolescente está chorando, em vez de falar não chora, deixa ele chorar. Ouve por que ele está chorando. Você está falando uma coisa, eu lembrei, no ano passado eu fui dar uma palestra numa escola e aí eu costumo sempre conversar com os diretores, com os coordenadores, qual o tema, o que eles estão precisando ali. E eles pediram assim, a gente quer fazer uma reunião para os pais. E era uma escola de educação infantil, e eles estavam muito preocupados porque eles queriam que eu falasse um pouquinho mais sobre essa autonomia, porque eles estavam mudando as fases na escola, mas assim, os pais estavam muito preocupados. Ai, mas quem vai trocar a roupinha dele? Como que ele vai ao banheiro? Então assim, você está falando isso, eu estou começando a pensar... Tem um pouco disso também, dessa culpa dos pais, né? Sim, que a geração que foi para o mercado de trabalho, em geral pai e mãe trabalham muito, e aí compensam os filhos com coisas materiais ou com excesso de zelo. Eu uma vez estava num congresso com o pessoal do Ministério Público e pessoas brilhantes, e aí nós fomos pegar o avião de volta, estava eu e mais quatro pessoas. E aí todos foram na hora do aeroporto, naquelas lojinhas, comprando coisas para os filhos. E um comprou para a mulher, eu achei bem bonitinho, esse comprou para a mulher, tipo assim, não, eu sempre levo um presente para minha mulher. Eu falei, que fofo. E aí teve um outro que chegou, não, só compra para minha filha. Eu falei, quantos anos tem sua filha? 3 anos. Aí ele falou assim, não, mas ela me ama, porque quando eu chego, você precisa ver a festa que ela faz. Eu falei, mas toda vez que você chega, você leva um presente? Ele falou, Eu falei, ela tá chegando com você ou tá comemorando a chegada do presente? Ele olhou pra mim, você acha? Eu falei, bom, 3 anos, eu acho que ela tá esperando você com o presente. Se tudo tiver certo, tá esperando. Então, assim, essa culpa, porque ele passava a semana inteira em Brasília. Então ele só ia sexta-feira pra casa, quando ia, e aí toda vez que ele chegava, ele avisava que estava chegando, então a menina parava,
Alerta, uma demonstração. tô Exatamente. Aí eu falei, não estou dizendo que sua filha não lhe ama, eu acho que lhe ama, mas não condicione esse momento de afetividade, que é você chegar, você estar com ela, a algo material. Porque isso pode confundir. Uma coisa que eu tenho observado, eu gosto muito de trabalhar com adolescente, e agora você está me pegando de surpresa aí que meus adolescentes vão ficar até os 24, né? Não, tá previsto, eu acho que não, eu espero que não. Também acho que não. Mas assim, uma das coisas que eu percebo é a própria sabotagem que eles começam a criar quando eles percebem que eles estão podendo voar. Eles querem dar esse voo, mas na verdade eles criam situações para não sair dali da... É interessante porque esses adolescentes, eles criam um discurso que eles querem liberdade. Mas na realidade, liberdade requer coragem. Coragem, determinação, saber que vai ter sofrimento, não é livre. Liberdade é um bem muito precioso, tem um preço caro. Então é muito interessante que eles falam que querem liberdade, mas quando você fala, tá bom, então você está livre, vai, eles não vão. E é tão interessante que eles jogam com isso, porque os pais ficam tão apavorados de não terem o controle dos filhos e justificam isso pela violência ou por N coisas, que eles falam assim, não, pelo amor de Deus, você não vai sair de casa. Então o filho diz que vai sair de casa, os pais reagem como se ele tivesse assim, vou me matar. Ele não vai se matar e muito provavelmente ele nem vai sair. Mas eu acho assim, que a gente tem que rever isso, porque eu me lembro que na minha geração, a gente queria muito morar fora, morar sozinho, né? Antes de casar, antes de ter... Exatamente, a gente queria ter essa coisa de alugar um apartamento, montar. Isso tinha um preço muito caro, né? Mas eu pelo menos me dispus a pagar. Eu me lembro que, assim, tinha gente que falou, não, mas eu vou comprar um carro, porque eu ficando na casa dos meus pais, eu posso comprar um carro. Eu preferi, na época, alugar um apartamento e viver experimentar essa vivência que é fundamental. Que é a gente acostumar a saber o que a gente pode, não pode. É nessa hora que a gente descobre que tem conta, tem condomínio. Primeira vez que eu saí de casa, as contas começaram a chegar, eu liguei pro meu pai e falei, o que é isso? É luz, gás, telefone? Ele falou, todo mês. Então você tem que saber. Então eu tomei um espanto, porque eu achava que era uma taxa que se pagava, né? Quando eu fui vendo que a coisa era maior, deu vontade de voltar para casa? Deu, mas eu tinha uma coisa tipo assim, não, eu tenho que viver isso, nem que seja para voltar depois. E foi maravilhoso. Então... Como diz Rubem Alves, no Passarinho Engaiolado, sair da gaiola tem seu preço. Tem. Né? A liberdade tem seu preço. Mas eu acho que é muito importante a gente ter que aprender a lidar com os alçapões da vida. Não, é aquele negócio, a gente teme o voo, mas não tem sensação melhor do que voar. Exato. Né? Então, assim, essa coisa da gente saber que o voo só ocorre se a gente se joga no vácuo. Né? E viver isso, a gente tem que se jogar muitas vezes no vácuo. Então, por exemplo, eu lido com os adolescentes e todas as vezes que eles vão chorar, eu nunca falo para eles não chorarem. Eu quero que eles chorem. Eu quero ser um ombro amigo no choro. Mas se eles estão chorando, eles estão sentindo, eles estão botando cicatrizes nas suas almas, no seu coração, eles estão vivendo. E não existe nada que substitua a vivência. Se ele não for viver, o que vai acontecer mais tarde é que ele vai ter vivências totalmente fora de época. Então, assim, a adolescência é um turbulhão, que precede a vida adulta? E é difícil a beça. Então, assim, vamos acolher o sofrimento, mas não vamos dizer para um adolescente, não chore, não sofra. Não, ele vai fazer isso tudo e a gente vai estar lá. Não vamos estender essa adolescência. Não, porque é maravilhoso isso, porque se você faz a passagem certa, é sinal de que você educou bem. Eu vejo pais e mães falando assim, não, mas ele está tão novo, está indo embora. Eu vou ver, o menino tem 28 anos. Né? Você pensa que está falando de uma criança. E aí eu falo, não, mas olha só, pensa só, tudo deu certo. Como deu certo? Tudo deu certo. Ele está indo embora porque ele se fez na vida, vocês deviam estar felizes. E eu noto que os pais não entendem isso, que a felicidade é do dever cumprido. Né? Você vai até um certo ponto, depois é da vida, os filhos não são mais seus. Isso, né? Também. Mas eu acho por não ver isso, né? Não, a gente não evita o sofrimento de ninguém, né? A gente pode ser solidário com os sofrimentos, mas a gente não tem como viver pelo outro. Nunca, né? Exatamente. Nem que a gente seja pai, nem que seja mãe e que ame seus filhos.